A cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco, já registrou quase 68 mil casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, desde o começo da pandemia em 2020. Pesquisadores da Universidade Federal do Vale do São Francisco investigaram por que alguns indivíduos apresentaram sintomas mais graves do vírus. Eles observaram que pessoas com mais de 55 anos carregando uma mutação na proteína transmembrana tipo 2 no tecido pulmonar tinham maior risco de morte pela doença. Saiba mais agora no Ciência no Semiárido. Nosso grupo de pesquisas, o GPDIM, Grupo de Pesquisas em Doenças Infecciosas e Negligenciadas do Vale do São Francisco, ele desde 2020, com o início da pandemia, a gente reuniu esforços para entender os mecanismos genéticos envolvidos com a gravidade da Covid-19. Basicamente, a gente queria entender por que alguns indivíduos eles evoluem para formas mais graves da doença, enquanto outros indivíduos eles têm formas leves. A gente desenvolveu esse trabalho com o objetivo, de estudar duas mutações no gene TMPRSS2, que é uma proteína bastante importante na infecção do vírus na entrada da célula. A Covid-19 ela é uma doença onde tem um amplo espectro clínico. E esse espectro clínico ele pode vir desde indivíduos assintomáticos até indivíduos que necessitam de hospitalização, intubação e algumas vezes alguns podem ir a óbito. Nossa hipótese é que o TMPRSS2, a autoexpressão dele esteja associada ao risco de morte de pacientes com Covid-19 grave. Alguns fatores clínicos, como idade avançada, a presença de comorbidades, eles explicam por que alguns indivíduos evoluem para formas graves da doença. Entretanto, é muito importante que durante a pandemia alguns fatores genéticos eles foram identificados por estarem associados ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, o nosso grupo de pesquisa ele teve como o objetivo em estudar indivíduos que foram hospitalizados por Covid-19 com diversas formas da doença, desde formas leves até formas mais graves, e tentar identificar fatores genéticos que poderiam predispor o indivíduo a ter uma forma mais grave da doença ou de ir a óbito. Para o vírus conseguir entrar na célula, ele vai precisar se ligar a uma enzima conversora de angiotensina e aí o TMPRSS2 vai clivar e ativar para que o vírus consiga entrar na célula e se replicar para prosseguir com a infecção. O projeto ele iniciou em julho de 2020 até agosto de 2021, recrutando indivíduos com Covid-19 que foram internados na UTI do Hospital Universitário da Univasf e no Hospital de Campanha da Prefeitura de Petrolina, no Hospital Monte Carmelo. Esses indivíduos eles foram acompanhados desde o início da hospitalização até o desfecho, para identificar aqueles que foram a óbito e aqueles que sobreviveram. A partir daí, nós recrutamos esses pacientes, coletamos amostras para identificar fatores genéticos, mutações presentes em genes importantes envolvidos com a entrada do vírus dentro da célula. Essas amostras elas foram processadas e armazenadas a menos 80 graus. Depois do processamento das amostras, a gente fez a genotipagem dessas amostras de todos os pacientes para que a gente tivesse o resultado dos genótipos e pudesse fazer análises estatísticas para que pudesse desenvolver todos os nossos gráficos e tabelas. Para identificar fatores genéticos, mutações presentes em genes importantes envolvidos com a entrada do vírus dentro da célula, para verificar a predisposição e o risco de óbito desses indivíduos. Nos nossos resultados, nós vimos que os pacientes mais velhos, com 55 anos ou mais, que possuíam essa mutação no gene TMPRSS2, eles possuíam um risco 4 vezes maior de morrer do que aqueles pacientes que não apresentaram essa mutação. E também a gente viu que esses pacientes, eles morreram mais rápido. Esse projeto ele tem uma importância muito grande porque ele envolveu vários parceiros.
né? Ele envolveu alunos de graduação de iniciação científica dos cursos de farmácia, dos cursos de ciências biológicas da Univasf, dos cursos de enfermagem, né? Envolveu estudantes de pós-graduação, estudantes de mestrado do curso de Ciências da Saúde e Biológicas, estudantes do curso de Biociências da Univasf. E esses projetos eles foram sendo desenvolvidos, foi importante para a formação de recursos humanos dentro da universidade. Foi o primeiro estudo no mundo que trouxe resultados, né, que mostravam a associação dessa mutação no gene em pacientes idosos. Além disso, os resultados desse estudo têm um impacto fundamental, né, dentro da compreensão da dinâmica da doença a nível mundial. Então, os resultados dos nossos estudos, né, eles podem fornecer subsídios para a compreensão, né, dos mecanismos envolvidos com a fisiopatologia da doença, além de permitir que esses marcadores eles possam ser utilizados no futuro para a identificação de casos com maior risco de óbito. E isso pode ajudar na decisão clínica dos médicos e também, quem sabe, até no desenvolvimento de algum medicamento. É importante destacar que o projeto ele foi desenvolvido com a ajuda de vários parceiros. Nós temos como parceria o próprio Hospital Universitário, que forneceu a infraestrutura através do Laboratório Multiusuário de Pesquisa, com fornecimento de equipamentos, insumos. Nós temos a participação da Univasf, de outros colegiados, do Colegiado de Farmácia, do Colegiado de Medicina. Nós tivemos parcerias com a FACEP, que forneceu financiamento do estudo, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, que também forneceu subsídios para o desenvolvimento dessas pesquisas. Os resultados da pesquisa renderam a publicação de um artigo em uma revista internacional na área de virologia, além de novas parcerias com o Instituto Ageu Magalhães de Pernambuco e a Universidade Federal da Bahia, para outros estudos que ajudem no tratamento da Covid-19.